Olá, sejam bem-vindos, boa noite, seja bem-vindo na nossa live. É um prazer receber a cada um de vocês aqui nesta noite, onde estaremos falando sobre um tema muito oportuno para este momento que estamos vivendo. Nós iremos falar sobre ansiedade. Como entender, como conhecer a ansiedade para poder combatê-la. Então, vamos aguardar mais uns minutinhos que as pessoas vão chegando. E eu vou fazer um convite para vocês. Vocês pegam esse aviãozinho que está ali embaixo, essa setinha, e envia para os seus amigos, porque sempre tem alguém que é edificado numa live. Eu, em vários momentos, também recebi uma notificação, escutei a live e fui muito edificada. E assim eu espero que seja também nesta noite, porque o assunto é realmente muito importante. Então, convida seus amigos, envia este aviãozinho. Vou dando uma boa noite para Marta, para Franciara, Kátia, Antonieta, o Clóvis, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui comigo nesta noite, onde, como eu falei, nós iremos falar então sobre ansiedade, como conhecer a ansiedade. Então eu vou estar falando sobre o conceito do que é ansiedade, aonde e quando surgiu a ansiedade na vida do ser humano, quais são os sintomas dela, os fatores que podem desencadear a ansiedade, como prevenir e também qual é o tratamento da ansiedade. Então, realmente é um tema assim, bem importante, bem oportuno para este momento em que nós estamos vivendo, né? Estamos passando por um momento de muitas incertezas, né? Nessa fase de quarentena, onde pegou a todos nós, na verdade, né? De certa forma, assim, desprevenidos, jamais nós imaginávamos. Eu sempre digo, se alguém tivesse chegado até nós algum tempo atrás e dissesse que nós iríamos passar por um período tão longo de quarentena, onde a gente teria que sair de casa com máscara, onde a gente estaria muito limitado em certas atividades, a gente até não iria acreditar. Então, toda essa questão, essa alteração na rotina, na vida das pessoas, tem desencadeado muitos sentimentos adversos à nossa própria vontade. Então, nunca se ouviu falar tanto na importância de se desenvolver a inteligência emocional, que num tempo assim tão difícil, né? E o que seria essa inteligência emocional? É aprender, é nos autoconhecer, é aprender o autoconhecimento e como nós podemos desenvolver, ter o controle sobre as nossas emoções, porque tudo aquilo que nós não controlamos, nós acabamos sendo controlados. E a ansiedade é importante a gente falar sobre ela neste tempo, porque muitas pessoas estão vivendo momentos de extrema ansiedade, de angústia, de crise de pânico. Boa noite, Josi, Iranilce, prazer, obrigada pela presença. Então, gente, é muito importante vocês entenderem todo esse mecanismo da ansiedade, como é que isso acontece, para vocês poderem, então, controlar, porque tem coisas que para a gente poder tratar, nós temos que conhecer, a gente tem que diagnosticar, e muitas vezes a crise de ansiedade, ou mesmo a própria ansiedade, ela não as pessoas não sabem ao certo, ela pode se confundir com outros sintomas, que depois eu vou estar falando, e então para poder fazer dar o tratamento adequado. Então vamos lá. Para aqueles que chegaram depois que eu comecei, então de novo meu boa noite, e chama seus amigos, passa esse aviãozinho ali debaixo, essa setinha para convidar, porque quando vocês convidam, vocês apertam nessa setinha, outras pessoas vão ser notificadas que a live está começando, e então elas terão a oportunidade também de assistir. Então, gente, nós vamos começar falando então sobre a ansiedade, a importância de nós sabermos como ela se manifesta e como fazer para combatê-la, para tratar. Então, vamos lá. Então, a ansiedade.
o que vem a ser a ansiedade? A ansiedade é uma doença na alma. Para quem vem me acompanhando nos últimos tempos, eu tenho falado muito sobre as doenças da alma. Então, antes de falar sobre essa doença da alma, falar sobre a ansiedade, vamos falar sobre o que é a nossa alma, né? Então, eu sempre costumo falar nas minhas lives que nós somos seres tridimensionais. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Deus nos fez assim para andarmos, então, em harmonia com o corpo, alma e espírito, é um tripé. Quando uma dessas dimensões não andar bem, o que vai acontecer? Vai haver uma desestrutura funcional, vai haver uma desarmonia, e aí acaba, então, ocorrendo o adoecimento. Por exemplo, quando eu não cuido do meu corpo, eu posso ter uma doença física que vai acabar afetando a minha alma, que a alma, o que é a alma? É a minha mente, as minhas emoções e as minhas vontades, os meus desejos. Então, mente, alma é minha mente, minhas emoções e minhas vontades. No grego, o conceito de alma é psique. E na psicologia, no estudo da psicologia, ela fala do ego, da minha personalidade. Então, assim como eu penso, eu sinto. E porque eu sinto desse jeito, eu ajo dessa forma. Olha que interessante. Tudo começa pelo nosso pensamento. Guarda bem isso. Tudo que você pensa, você vai gerar um sentimento. Então, se você pensa, você fica lembrando de algo ruim que aconteceu no passado, seja lá a dor que foi, você vai gerar um sentimento de acordo com aquilo que você pensou. Porque o nosso cérebro, ele é congruente. Não tem como eu pensar em algo ruim e me sentir bem, me sentir feliz. Então, eu vou lembrar de um fato negativo, eu vou ter um sentimento negativo. E porque eu estou me sentindo com um sentimento negativo, eu vou agir de uma forma errada muitas vezes, eu vou tomar uma decisão errada. Então, guarda bem isso, é um tripé. Assim como eu penso, eu sinto. E porque eu sinto, então, eu ajo. Né? Então, todo pensamento há um sentimento e há uma ação. Bom, então voltando lá à nossa alma. Então, a nossa alma é esse tripé. Então, de emoções, de mente e de desejos, vontades. Então, assim, o que acontece? É um assunto que poucas pessoas falam, né? Então, o que mais a gente vê hoje em dia é que nós temos que cuidar do corpo, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, atividade, enfim. E as pessoas até eu vejo que elas, de certa forma, elas têm uma certa preocupação em manter um cuidado com o corpo. Mas, às vezes, por não ter esse entendimento, elas acabam descuidando da sua alma. Aqui, gente, então, sempre que eu for falar de alma, é aquela parte subjetiva que nós não enxergamos, assim como o espírito, mas é a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, principalmente as nossas emoções. Então, muita coisa acontece dentro de nós, muita coisa acontece no decorrer da nossa vida, nós vamos nos angustiando, nós vamos ficando ressentidos e a gente acaba assim, por não saber se escutar, parar para se escutar, para entender o que está acontecendo, a gente vai levando de qualquer jeito, então as nossas emoções não são cuidadas. E aí vai chegar num determinado momento em que todo aquele lixo acumulado dentro da nossa alma, né, dentro da nossa mente, das nossas emoções tóxicas, vai acabar vindo à tona, ela vai explodir. E nós vamos acabar, essa pessoa, então, neste momento que houve essa explosão, às vezes até ela mesma, ela fica, de certa forma, dizendo, poxa, o que eu fiz? Como é que eu me explodi desse jeito? É que ela foi acumulando ao longo da sua vida sentimentos tóxicos, emoções tóxicas, mágoas, ressentimentos, e num determinado momento da vida, aquilo veio à tona e explodiu. Então, todo o sentimento que não é escutado, que não é tratado, vai vir à tona. E de que jeito? Vai se manifestar, então, aquilo que não é falado, através
expressado através da nossa fala, toda aquela dor, aquela angústia que não é manifestada através da nossa fala, ela vai manifestar no corpo através de doenças. Por isso que há uma relação entre a nossa alma e as doenças. Existe então as que nós chamamos as doenças psicossomáticas, que a gente vai estar falando. Então, por que eu estou falando isso? Novamente, eu já venho falando em outras lives, porque é importante você entender que nós somos seres triunos, nós temos que cuidar do nosso corpo, sim, nós temos que cuidar das nossas emoções, nós temos que entender como funciona a nossa psique, a nossa mente, que tudo começa pelos nossos pensamentos, pelos sentimentos, e quando a gente tem esse entendimento, nós começamos a nos escutar. Porque o que acontece, nós estamos, muitas vezes a gente é ligado no automático e entra dia, sai dia, a gente trabalha, cuida do corpo, não cuida das emoções, não cuida do espírito, e aí há uma desorganização estrutural e o nosso corpo acaba adoecendo. O físico adoece em consequência dessa desarmonia. Mas então, o que é essa ansiedade? Então, gente, eu trouxe aqui umas perguntas para vocês, eu vou fazer umas perguntas, vocês não precisam responder, mas assim, se questionam, para ver se você se encaixa aqui, se você se considera uma pessoa ansiosa, porque muitas vezes você não tem o conhecimento, você tem essa doença, né, na alma, você sofre de ansiedade e não sabe diagnosticar. Então vamos lá. Pergunta número 1. Você fica acordado à noite, sem conseguir dormir, passando e repensando assim na mente tudo aquilo que aconteceu durante o dia, as preocupações, tendo ideias pessimistas ou com medo de alguma perda ou medo de doenças. Por exemplo, agora nessa fase do coronavírus, você fica acordado de noite pensando nessa pandemia, preocupado se vai adoecer, mas será que eu vou adoecer? Será que meus familiares vão adoecer? Então você perde horas de sono pensando em coisas negativas. Você tem medo de envelhecer ou você carrega outros medos? Tem pessoas que têm medo de todo tipo. Então, você se encaixa aqui, você perde horas de sono de noite pensando nas coisas que poderão acontecer? Segunda pergunta. Sua mente fica trabalhando como um flashback, agitada, atormentada, com lembranças de alguma situação traumática na vida? Você fica relembrando durante o dia e mesmo também durante a noite de fatos, de coisas ruins que te aconteceu no passado. Você fica assim relembrando aquelas cenas com frequência? A próxima pergunta. Diante de algumas situações, você tem um medo descomunal e incompreensível? Então, por exemplo, eu volto agora a falar da pandemia. Você vem tendo um medo assim fora do normal, fora do comum, porque um pouco de preocupação é normal, um pouquinho de medo é normal, porque o medo ele nos adverte do perigo e nós vamos tomar então algumas medidas. Mas você costuma, né, se pegar assim preocupada, às vezes com medo de alguma coisa que nem sabe do que? Próxima pergunta. Já começa o dia com a mente atormentada, com os desafios que virão durante o dia. Você acorda e já lembra daquilo que tem para acontecer. Você tem que tomar uma decisão e você fica naquela angústia já assim que você acorda. A próxima pergunta. Você tem uma timidez que faz você se sentir assim com um sofrimento muito grande, trazendo muitas vezes tremores, rubores quando você vai se expor, por exemplo, você é pega de surpresa, tem que falar em público, né? Você sente muita timidez e com isso você sofre? Pois saiba que se você é uma pessoa muito tímida, é porque você carrega atrás de uma timidez, existe uma ansiedade. Próxima pergunta. Você tem tolerância a zero? Você se considera uma pessoa de pavio curto em muitas vezes nos seus relacionamentos? Você é do tipo de pessoa que acaba se explodindo facilmente, perdendo o controle, né? Aquela pessoa que a gente aquela fulana lá é pavio curto. Você se considera assim? Próxima pergunta. Você sustenta uma aparência de que nunca se altera, mas o seu corpo denuncia
o seu estado emocional. Olha que interessante isso. Você aparenta para as pessoas que é uma pessoa tranquila, que está tudo bem, mas você vive com problemas. Por exemplo, as dermatites frequentes na pele é um sinal de ansiedade, problemas na pele de coceira, prurido. Só para fazer um parênteses aqui, esse prurido que você sente na pele, essa coceira que existe na pele, é algo que está incomodando você lá no seu interior. Então, para você que tem isso, eu pergunto, que dor é essa que você carrega lá dentro, que está vindo para fora em forma de coceira, em forma de dermatite? Então, doenças na pele é um sinal de ansiedade, é um problema, é uma doença psicossomática. As inflamações, inflamação na pele, psoríase, outras dermatites recorrentes também se encaixa aqui, tiques nervosos, problemas de estômago, problemas, próprio câncer. Então, eu trouxe aqui 7 perguntas. Você se encaixa aqui em algumas dessas perguntas? Se você tem uma ou duas que você se encaixa, eu diria que você tem uma ansiedade moderada, uma ansiedade leve. Agora, se você se encaixa em todas elas ou em quase todas, é porque você tem uma ansiedade já patológica. E aí você precisa buscar ajuda, você precisa tratar, porque você vai acabar adoecendo muito no seu físico. E às vezes as pessoas elas vivem tanto tempo num ativismo, elas se escondem atrás de um ativismo desenfreado. Elas trabalham, fazem, produzem, porque elas não querem parar. Porque se elas parar, elas sabem que elas vão ter que dar conta dessas questões. Então, às vezes, é melhor não parar para esconder. Então, o ativismo, aquelas pessoas que não conseguem parar de jeito nenhum, é uma forma que elas estão encobrindo alguma dor interna, alguma dor emocional interna, provavelmente uma ansiedade ou uma outra dor. Então, mas assim, o que é então essa ansiedade? Então, a ansiedade, vamos assim para o conceito, vamos ver aqui os comentários. A Iranilce diz que ela não se encaixa mais em nenhuma. Que bom, Iranilce, parabéns. Então é isso mesmo, porque o objetivo da live é trazer então essas reflexões para vocês verem se você se encaixa aqui e aí poder então trabalhar essas questões, trazer a consciência, muitos problemas que a gente carrega lá no nosso interior, que estão lá nos cantinhos escuros e que a gente nem lembra muitas vezes. Então quando a gente traz à tona através, por exemplo, de uma live, e vocês então traz a consciência, vem a lembrança, você tira lá do inconsciente e vem para o seu consciente, aí você vai dizer, opa, eu tenho isso, eu também me encaixo aqui, então o que eu vou fazer daqui para frente? Então vamos lá, então o que é a ansiedade? A ansiedade é aquele medo exagerado das coisas que estão por vir, é quando eu foco nas coisas que ainda não aconteceram e eu fico aí sofrendo por antecipação. É um excesso de foco no futuro, nas coisas que ainda não aconteceram. A ansiedade, como eu disse, ela é uma doença, né, na alma, e ela prejudica porque a pessoa muitas vezes ela fica focando nas coisas que ainda não aconteceram, temendo as coisas que poderão e se acontecer, e acabam perdendo muitas vezes o sentido da própria vida, deixam de viver o dia a dia, as coisas simples e prazerosas da vida. Hoje mesmo, conversando com uma amiga, eu dizia isso para ela, né? Tira o teu foco das coisas que não aconteceram e vai curtir tal e tal e tal coisa, né? Porque os dias estão passando. Então, assim, é algo que realmente que deixa a pessoa muitas vezes cega, ela foca, ela desfoca e a pessoa congela, não consegue ser produtiva. Iranilce diz, mas em um passado bem distante eu me encaixava em quase todas. Uau, isso aí, então que bom que você se curou, né, amiga? Então nós precisamos entender a linguagem da nossa alma, né? Muitas vezes as pessoas buscam alternativas por desconhecer isso, elas acabam buscando refúgio em medicamentos, só que o medicamento ele não cura a raiz, ele pode ser um paliativo,
mas ele não cura a raiz. Então as pessoas às vezes ficam, às vezes até no embotamento emocional, de tanta medicação para ansiedade, para angústia, para o sono, que o que é o embotamento? Elas não conseguem nem expressar mais alegria nem tristeza, elas ficam, né, assim como que paralisadas, né? Elas querem chorar e não conseguem, ver algo interessante que é sorrir, não conseguem. Então a gente chama isso de embotamento, elas ficam como que um robô, robotizadas. Não adianta forçar no que não temos controle, exatamente, porque tudo aquilo que você controla demais acaba, ou focando o medo demais, acaba sobrevindo, né? Porque aquilo que eu mais temia me sobreveio, isso é bíblico, né? Então, voltando aqui para não perder a sequência. Então, a nossa alma, ela clama pelo seu espaço. Como eu falei antes, as pessoas muitas vezes vivem num ativismo, assim, produzindo, focada nas coisas que tem que fazer, e acaba não olhando para suas dores, não se olhando para si, para suas emoções. Bom, eu tô triste, mas pare um pouquinho. Que sentimento é esse? Por que eu tô assim? Aí eu vou me dar conta, porque eu estava pensando, mas aí só um pouquinho, mas eu não preciso pensar. Então, quando a gente, isso eu vou estar falando mais no decorrer, da importância de nós ter esse discernimento, de saber durante o dia que tipo de emoções eu tive durante o dia. Essas emoções recorrentes, esses sentimentos recorrentes que tá me acontecendo. Por que eu tô tendo, todos os dias eu tô me lembrando de determinada situação? Por que eu tô sentindo sempre isso, angústia? O que é? Pois sabe, o que é angústia, gente, é aquele aperto aqui no peito, né? É como se há um estreitamento no nosso pescoço. E tem autores que dizem que a angústia é a febre da alma. Então, olha só, se a angústia é a febre da alma, quando o nosso corpo, quando nós ficamos com febre, por exemplo, a febre, ela denuncia que alguma coisa tem lá dentro, uma infecção, uma inflamação, algo está acontecendo, alguma coisa, um desequilíbrio aconteceu. Qual é a primeira atitude que nós fizemos? Nós vamos buscar um antitérmico, né? Para tomar um antitérmico, um remedinho para febre. Aí a febre vai ceder porque a gente usou a medicação certa para a febre. Só que a febre vai voltar porque o antitérmico, ele é paliativo, ele só vai aliviar a febre. Agora, a causa da febre, nós vamos ter que buscar ajuda, ir no médico, diagnosticar para poder tratar. Da mesma forma, é com as nossas emoções, com a nossa ansiedade. Então, a angústia, ela é a febre da nossa alma. Como eu falei antes, a nossa alma é a nossa mente, a nossa psique, as nossas emoções. Então, se eu estou angustiada com aquele aperto, está denunciando que algo errado está acontecendo comigo. Que dor é essa que está vindo em forma de angústia? Que sentimento é esse? Por que eu estou sentindo isso? Gente, isso é muito importante você se questionar. Isso é a base de tudo. Não adianta ir buscar socorro em medicamentos, muitas vezes tomar antidepressivos, ansiolíticos, né, para dormir, para tirar aquele sufoco, se você não arrancar pela raiz, a origem, né, da dor que está causando. Como eu falei, a angústia é uma febre na alma. Se tem febre, porque existe algo, uma dor, existe um motivo, ok? Então, assim, quando o nosso corpo, a nossa alma e o espírito, eles não estão alinhados, porque nós não tivemos esse olhar de cuidado, de atenção para essas três dimensões, acaba então ela desarmoniza, né? Porque nós fomos criados, Deus nos criou para sermos harmônicos, corpo, alma e espírito, onde nada falta, nada está quebrado, nada está desarmonizado, para nós vivermos em paz, em harmonia, para vivermos a vida e cumprir o nosso propósito. Quando nós não atentarmos, nós nos descuidarmos, principalmente na questão emocional e espiritual, porque é aquela questão que nós não enxergamos, mas nós sentimos, nós temos que alimentar nosso espírito, que é a nossa conexão com Deus, nós temos que alimentar as nossas emoções com pensamentos bons, com sentimentos, com coisas que nos edificam, e ter sempre o cuidado de fazer de jogar fora todo o lixo emocional que entra
na nossa alma através dos órgãos dos sentidos, que é os olhos, ouvidos, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, que a gente sente, aquilo muitas vezes causa uma dor, causa uma amargura, um ressentimento, e a gente tem que estar atento para fazer essa limpeza interior, tirar todo esse lixo, porque senão nós vamos entulhar nossa alma com lixo emocional, e esse lixo emocional vai quebrar a sintonia que nós temos com o nosso espírito, com o nosso corpo. E quando nós estamos entulhados, amargurados, cheios de ressentimentos, não flui o fluxo da vida, não flui, o amor não flui. E nós precisamos estar assim com a nossa alma, com a nossa mente, com as nossas emoções livres. Nós precisamos deixar que o fluxo da vida, que é o amor, que cura tudo, que flui em nossa vida. Porque assim nós vamos nos amar para poder amar os demais. Então, se nós guardarmos muito ressentimento, muita amargura, nós não conseguimos ter, então, nós não conseguimos nos amar e não conseguimos amar os outros. E aí começa toda essa desorganização. Então, dando sequência, então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de como que a dor, por exemplo, da ansiedade, ela acontece. Então eu trouxe aqui, eu já falei isso numa live anterior, mas eu achei muito oportuno trazer novamente para as pessoas ter esse entendimento da dor nas suas 3 dimensões do tempo. Então veja bem, quando alguém nos magoa, nos fere com palavras, com atos e atitudes, com alguma ação, ou às vezes até com uma omissão, nos ignorando. Muitas vezes a pessoa, quando ela se sente ignorada, ela é mais ferida ainda do que se ela foi confrontada, ela vai se magoar. Então a dor no tempo presente nós chamamos de mágoa, tá? Guarda bem isso. Essa mágoa, com o passar dos dias, com o passar dos dias do tempo, ela fica lá no passado. Mas veja bem, se essa pessoa ela ficou assim ressentindo, ela ficou relembrando aquele fato, e isso é muito normal a gente ver pessoas que passam dia, meses, passam anos, e ela fica remoendo aquela mágoa, aquele ressentimento. E ressentimento é sentir novamente, é ressentir. E toda vez que você traz a sua memória, você está pensando naquilo que te aconteceu, o teu cérebro vai entender, porque ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Ele não sabe se aquilo já aconteceu no passado ou se é no presente, ele vai relembrar aquela dor novamente. E aí aquela dor que você sentiu lá no passado, você sente novamente no presente de forma potencializada. E aí isso nós chamamos então de raiva. Então era simplesmente uma ofensa que se tornou uma amargura e você ficou ressentindo aquela lembrança, aquela dor, e aí potencializou com o tempo e virou, então, se transformou numa raiva, ok? Mas e aí, o que tem a ver com a ansiedade? Só que então a ansiedade, então a pessoa ela fica ressentida, ela fica amargurada, e uma pessoa ressentida, ela perde toda a simplicidade da vida, ela não consegue enxergar o belo, é aquela pessoa que reclama de tudo, que ela olha as coisas pelo lado negativo, ela não consegue agradar ninguém, ela não consegue ser empática com ninguém, ela não consegue atender as necessidades de ninguém. Ela realmente é amargurada, ela não consegue nem se amar a si e muito menos os demais, e a sua relação com Deus também fica prejudicada, então o seu espiritual fica prejudicado. Então, essa pessoa então, que viveu no passado aquela dor, ela sofre, ela vive com o coração em turbilhão, ela fica angustiada, ela vive no presente. Veja bem, ela vive no hoje, aquele medo de sofrer novamente. Então ela sofre hoje, a angústia do medo que ela poderia sofrer amanhã, lembrando aquela dor que ela já sentiu no passado. Então ela foca lá no futuro, aquele medo de sentir novamente a dor do ontem, daquilo que ela já viveu. Então isso nós chamamos de ansiedade.
Olha só, era apenas uma ofensa, né? Aqui eu dei um exemplo de uma dor emocional, de uma mágoa que virou um ressentimento, que se transformou numa raiva potencializada e que a pessoa vive então com medo de viver o amanhã, a dor que ela já conhece de ontem. Então isso se chama ansiedade. Então veja bem a importância de você entender todo esse processo para você retirar todo esse lixo emocional, a importância de não guardar ressentimentos, de não guardar mágoas, de abrir a alma, de escancarar, de se olhar para dentro de si. E se você não está sentindo paz, se você anda com aquele turbilhão, como eu falei, com aquela angústia, né? Se questione, que dor é essa que está dentro de mim, que está me tirando a paz? Que dor é essa que eu carrego dentro de mim, que tem me tirado o sono, ou que está se manifestando através de alguma doença, né, como eu falei antes e que eu vou falar posteriormente, doenças de pele, dermatites recorrentes, etc. E existe um texto bíblico no Sermão do Monte, o primeiro sermão que Jesus fez com uma multidão, ele falava, ele já atentava para a ansiedade. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, Jesus já dizia assim, ó, portanto eu vos digo, não se preocupem com sua própria vida. Preocupação, ansiedade. Não se preocupem com o que vocês têm que comer e beber, nem com o seu próprio corpo, com o que vocês têm que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a veste? Então, e aí depois segue, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso já era uma advertência lá de Jesus, lá mais de 2000 anos. Por quê? Porque ele sabia que há uma tendência do ser humano de passar por essas questões de ansiedade. Então, todos os dias nós vivemos desafios, nós passamos por desafios no trabalho, na nossa casa, enfim, vários desafios, mas nós temos que saber lidar com isso. E nós não podemos, então, já nos preocupar hoje já com aquilo que está por vir amanhã. Isso Jesus já deixou dito lá mais de 2000 anos. Não se preocupa com as coisas que estão por vir. Basta cada dia o seu mal. Quer dizer, cada dia nós vamos ter conflitos, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter que lidar. Por que você vai trazer mais problemas já pensando nas coisas que estão por vir? Então, isso eu trouxe esse exemplo bíblico para vocês verem a importância que é a gente viver hoje e não andar ansioso por coisa alguma. Mas tudo isso é um processo e eu creio que até o final da live vocês vão entender direitinho. Olha só, Jesus no seu ministério já apontava para os prejuízos da preocupação excessiva do ser humano. Ele apontou as preocupações materiais, as necessidades básicas, as preocupações que as pessoas têm e que nós temos, né? Pois são elas o ponto de partida de todas as tensões. A agitação, o ativismo, né? O ativismo desenfreado, esse fazer, trabalhar para não parar, né? Que nos toma de tal forma que nos faz muitas vezes perder as noções dos valores, dos nossos valores, das prioridades essenciais do nosso dia a dia. E porque nós temos medo, existe algo dentro de nós que nós temos um medo de faltar. Todo ser humano carrega dentro de si um medo de que vai faltar algo. Mas e por que a gente fica então tão preocupada com esse medo? Então, como eu disse, existe dentro da alma do ser humano esse medo de faltar algo, que depois vocês vão entender o porquê e de onde que começou. Então, por isso que a ansiedade faz parte da vida do ser humano. Ela é uma característica biológica que antecede os momentos de medo, de perigo, de tensão, das ameaças reais, inclusive das imaginárias. Então, um pouquinho de ansiedade é normal, porque sempre que ela antecede quando a gente está em perigo, né? Quando a gente está em ameaça, é normal a gente sentir um pouco de ansiedade, porque aí o nosso cérebro ele vai nos dar uma mensagem de que nós estamos em perigo, nosso organismo vai liberar então os neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que é o hormônio do estresse,
porque é a reação natural do ser humano. Em momentos de perigo, ele vai fugir ou ele vai lutar. Isso já é uma característica que quem estuda lá nos antepassados, lá nos tempos do homem, agora me fugiu o termo, enfim, era a reação do homem primitivo, já era essa, ou era quando ele sentia que ele vinha o ataque dos animais selvagens, ou ele fugia ou ele partia para a luta. E assim isso nós carregamos até os dias de hoje. Então sempre que nós nos sentirmos ameaçados, nós vamos ou fugir ou nós vamos enfrentar, nós vamos lutar. Mas e aí, gente, aqui começa algo assim muito, como é que eu vou dizer assim, que algo que me surpreendeu quando eu tive esse entendimento, assim, foi algo como que me caiu, como descortinou tudo isso e que eu vou falar para vocês. Aonde que começou a ansiedade? Então, a ansiedade, ela começa na angústia da culpa, da separação. Lá em Gênesis, lá no princípio, lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, que fala da questão de Adão e Eva lá no Éden, lá no paraíso. Todo mundo conhece essa história de Adão e Eva, lá no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, que fala que Deus criou o homem, né? Criou Adão, depois criou Eva, colocou ele no jardim, né? No jardim do Éden, e eles recebiam a presença de Deus todas as tardinhas. A Bíblia, quem vai ler ali, vocês podem conferir depois, vocês vão identificar que Deus visitava eles a toda troca de dia, a toda tardinha Deus ia até o jardim do Éden e eles ficavam face a face com Deus, eles se sentiam cobertos por Deus, existia uma cobertura, existia uma relação harmônica entre eles, não existia dor, não existia fome, não existia sede, não existia animais selvagens, tudo era em perfeito equilíbrio, mas Deus colocou uma condição: eles podiam se alimentar de tudo que tinha lá, usufruir de tudo, menos ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, que existe um fruto lá que eles não poderiam, e ele advertiu: se comerdes desse fruto, vocês morrerão. Deus estava se referindo à morte espiritual, à quebra da cobertura, à separação da cobertura espiritual de Deus com o homem. Só que depois veio então, né, a serpente, ela se incorporou, Satanás se incorporou na forma de serpente, e Satanás sempre vem de uma forma negativa, ele vem nos iludindo com uma forma negativa, distorcendo, e ele diz o quê? Se comereis, certamente não morrerás. E só que assim, gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque aí você vai entender por que começou tudo isso. Então veja bem, no momento que eles desobedeceram, eu não vou entrar muito aqui profundamente nessa questão, ali, mas no momento que eles desobedeceram, eles subverteram a lei. E quando eles já tinham sido avisados disso, quando eles quebraram a lei, eles desobedeceram, houve então o afastamento, houve eles foram descobertos da proteção espiritual. Aquele contato que eles tinham antes com Deus foi rompido, tá? Então a parte espiritual deles ficou desprotegida, descoberto, tá? E quando Deus entrou, após o pecado, entrou no paraíso, chamou por eles, quando eles sentiram os passos de Jesus, de Deus, houve um turbilhão na alma de Adão e Eva. Olha que interessante, houve um turbilhão na alma, o coração se agitou, houve ali uma enxurrada de adrenalina, de noradrenalina, porque eles se sentiram em perigos. Então aquilo que eu falei antes, né, de que a ansiedade antecede o medo, eles sentiram tudo isso. Então surgiu toda aquele turbilhão de sentimentos, angústia, um aperto no peito, sentiu, porque ouviram os passos do Pai, né? E aqui eu digo, todo filho que tem um pai presente em casa, eu digo pai presente em atos e atitudes, em estar presente, ele reconhece os passos do pai, né? Ele fica esperando pela chegada do pai em casa, né? Então eles reconheceram, porque eles tinham a presença, então eles reconheceram a presença de Deus naquele momento. E o que aconteceu? A alma deles entrou em turbilhão. E aí surgem os dois primeiros
sentimentos tóxicos na vida do ser humano, que foi o medo e a vergonha. Mas medo do quê? Medo porque eles tinham pecado, eles sabiam que eles tinham desobedecido, que eles tinham subvertido a lei. Então ali surge o medo e a vergonha porque estavam nus. Parem um pouquinho, mas eles já não estavam nus desde sempre, desde o início? Sim, só que eles estavam cobertos, eles estavam protegidos. E com a quebra dessa sintonia que Deus, dessa cobertura espiritual, os olhos carnais se abriram e eles começaram a sentir vergonha de estar nus. E quando Deus chama Adão e diz: Adão, onde você está? Você imagina que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que ele sabia. Mas e por que Deus chama Adão? Deus aqui, ele fez uma pergunta terapêutica. Olha que interessante isso. Ele fez uma pergunta terapêutica. Adão, onde você está? Por quê? Porque era preciso, Adão precisava responder, Adão precisava refletir o que ele tinha feito, por que ele tinha feito. Se eles viviam em plena harmonia, eles tinham tudo o que eles precisavam, por que eles fizeram? Por que eles quebraram a lei? Por que eles desobedeceram? Então aqui, gente, deu origem então, à ansiedade. Então, os primeiros sentimentos tóxicos que entrou na vida do ser humano foi lá no Éden com Adão e Eva, quando eles desobedeceram. Entrou o medo e a vergonha. E a partir daí veio todos os demais sintomas, inclusive a ansiedade, quando eles sentiram aquele turbilhão, aquele medo, o coração agitado, a angústia, a sensação de aperto, de sufoco, veio então a ansiedade. Olha que interessante isso. Por isso que agora, vocês, depois no final, quando eu vou falar do tratamento, vocês vão entender a importância do nosso pilar espiritual para a cura da nossa ansiedade. Não só buscar ajuda com medicamentos, com paliativos, mas a importância de buscar este retorno da cobertura espiritual para a cura dos sentimentos tóxicos, cura da alma, principalmente da ansiedade, que é uma dor na alma. Então tudo isso, gente, que eu falei, essa questão da desobediência trouxe uma série de consequências desagradáveis para a humanidade até os dias de hoje, né? Então veja bem, a crise de ansiedade, ela é como uma crise de morte, é algo que aperta o peito. Então, se alguém aqui já sentiu aquela sensação, parece que você vai morrer, que está apertando o peito, é uma crise de ansiedade, tá? A ansiedade, hoje eu vou me deter só nessa questão da ansiedade, eu não vou falar dos outros transtornos, porque tem várias outras doenças mais graves relacionadas à ansiedade, mas hoje aqui eu vou me deter de uma forma, até pela questão do tempo, né? Então, o ponto-chave que eu quero que vocês entendam, que além do medo e da vergonha, que foram os sentimentos mais primitivos do ser humano, que surgiu na alma do ser humano, a ansiedade, então, ela irrompeu como uma turbulência na alma do ser humano. Quando o primeiro casal, ouvindo os passos de Deus, eles empreenderam a fuga como um esconderijo. Então, como eu disse antes, quando que a gente se sente em ameaça, o ser humano se sente ameaçado, né, por algo que está por vir, ele vai então fugir ou lutar. E Adão e Eva resolveram fugir da presença de Deus. Por isso que Deus depois chama: Adão, onde você está? Porque Deus estava convocando eles para entrar novamente na presença dele. E hoje Deus nos convoca. Ele está me convocando a mim e a você que está me escutando para entrar novamente na presença dele, para buscar esse retorno ao Éden, para buscar esse retorno ao jardim, a este lugar de refúgio, porque quando você entende este lugar de cobertura que somente Deus nos dá, você vai entender a importância de nós buscarmos a cura da nossa alma. Só Ele vai harmonizar a nossa alma, curar as nossas dores mais profundas, que muitas vezes nem nós não lembramos que existe, que estão lá nos cantinhos obscuros da nossa alma. Então, vamos falar então agora dos sintomas. Então, quais são os sintomas da ansiedade? Então, dá uma sensação de vazio no estômago, aquela sensação de buraco no estômago. O coração, ele palpita, ele bate mais forte, né? A taquicardia, o nervosismo. Então, aquela pessoa vira, assim, irritada, ela se irrita por qualquer coisa.
Então, quando a pessoa ela se irrita por qualquer coisa, já está denunciando que a ansiedade está chegando. A pressão começa a aumentar em função de todo esse turbilhamento, esse sufoco, há todo um desequilíbrio nos neurotransmissores dentro de nós, e aí faz com que a pressão ela suba, né? Então, que chamamos de hipertensão, sudorese excessiva, que é aquele suor, a pessoa sua muito, tremores no corpo, aperto, assim, uma sensação de aperto no tórax, e é uma sensação, parece, de infarto, que a pessoa está morrendo. Muitas vezes ela vai para o médico, às vezes chega lá, faz um eletro, acha que está infartando, na verdade é uma crise de ansiedade, assim, a pessoa não consegue mais controlar. E as pessoas ansiosas têm uma tendência a diminuir a imunidade. Então, olha agora, nesse momento de pandemia, muito importante nós termos esse controle para a gente andar bem, com a nossa imunidade bem, para não ficarmos suscetíveis a adoecer, né? Então, como eu falei antes, a ansiedade ela está associada a muitos sintomas, como problemas de pele, de acne, dermatites recorrentes, coceira na pele, pruridos, né? Colo irritável. O intestino começa a sofrer os efeitos disso, dores de cabeça recorrentes. Gente, aquelas pessoas que não tem uma causa específica para dor de cabeça, né? Que é a cefaleia, elas desenvolveram, às vezes, elas convivem com isso há tanto tempo, aquilo já é uma marca. A pessoa ficou ansiosa, dor de cabeça. A pessoa ficou ansiosa, dor de cabeça. Que ela já nem se dá mais conta e já virou uma marca na vida dela, a dor de cabeça. Então, presta atenção se você se enquadra aqui. Outros sintomas da ansiedade. Fadiga, aquela pessoa ela fica muito cansada, ela perde o sono. Como eu falei antes, lembra das perguntas lá? A primeira pergunta, se você perdeu o sono facilmente, ficando relembrando fatos passados. Falta de ar, aquela sensação de sufoco, formigamento nos pés e nas mãos, confusão mental, a mente fica assim em devaneios, a pessoa pensa uma coisa e age de outra forma, fica uma confusão, na verdade, uma instabilidade, sensação de arrepio, ela sente muito frio quando não é frio, porque quando é frio é normal sentir frio, mas agora em dias quentes a pessoa se queixa de muito frio, as mãos ficam frias, úmidas, a boca fica seca, há uma contratura, uns tremores, né? A pessoa às vezes está conversando e ela treme braço, ela treme a perna, né? Fica com tensão, dores musculares, e ela tem uma necessidade urgente de urinar ou de evacuar. Sabe aquela hora que a pessoa vai falar, tem uma apresentação, e ela precisa urgente ir para o banheiro? Pois é, a ansiedade. Ela fica às vezes com um nó na garganta, com dificuldade de engolir. E tudo isso, gente, a pessoa às vezes fica anos com esses sintomas e não busca ajuda. E aí fica naquele, como eu falei antes, buscando outras coisas para fugir dessa dor, dessa angústia, vive no ativismo, porque não quer parar. E às vezes só o adoecimento do corpo vai fazer com que a pessoa pare. Aí neste momento, sim, ela tem que parar e se escutar. Então, assim, é importante você dar atenção para suas dores, observar o que você vem pensando, o que você vem sentindo, que sentimentos recorrentes são esses que você vem sentindo todo dia. Existe uma dor lá no passado, existe uma ferida que está te acusando, que está te relembrando que você tem algo ali para ser curado, para ser exposto, para ser tratado. Comece a se observar, abra o seu coração, né? Escancara a sua alma, né? Porque coração também, muitas vezes a gente fala de coração relacionado à alma. Abra para ver o que você tem lá dentro, o que você tem guardado, quais são os sentimentos que você vem guardando. A gente vê pessoas quebrando relacionamentos com amigos, com familiares, por causa, às vezes, muitas vezes, de um desentendimento, por causa de uma amargura, de um ressentimento. Isso, gente, traz doença. O próprio câncer é uma doença na alma. Ressentimentos, mágoas, ressentimentos guardados, talvez lá da infância. Então, abra, se escuta. É importante trazer isso à consciência neste momento. Que dor é essa que está vindo em forma de palpitação, de acne, enfim, de gastrite, tem uma série de doenças psicossomáticas relacionadas com a emoção. Então, você precisa abrir, você precisa entender a linguagem da sua alma. Porque tudo aquilo que não é falado, exposto através da fala,
o corpo manifesta através de doenças. E o que pode causar isso? Então, existem os fatores familiares, por exemplo, os filhos que vivem numa família com pais ansiosos, uma mãe ansiosa. Geralmente, uma mãe ansiosa ela vai ter comportamentos agressivos. Então, os filhos repetem comportamento, também são mais propícios a desenvolver ansiedade. Traumas na infância. Traumas aqui, eu me refiro de todo tipo: trauma verbal, físico, trauma sexual, abuso sexual. O abuso sexual, ele, além de causar uma ferida muito grande na alma, vai causar a síndrome do desamparo infantil, a síndrome da angústia do desamparo infantil, que é algo que depois vai causar transtornos, problemas mentais muito graves na fase adulta, se aquilo não é tratado, não é falado. A Vi está me dizendo aqui: o corpo avisa de sinais de alerta que há algo errado. Isso mesmo, viu, Ciane? Minha coach querida, tudo bom? É isso aí. Tudo aquilo que nós não manifestamos através da fala, o nosso corpo vai se manifestar através de doenças. Abusos de substâncias, drogas, álcool, enfim, tudo isso pode desencadear. Tecnologia em excesso. Gente, aqui eu vou fazer um alerta aqui para os adolescentes. Por que está crescendo tanto a ansiedade e a depressão nos adolescentes? Vou ler para vocês aqui um artigo que eu achei muito interessante. Porque atualmente é tão comum vermos jovens com tantos problemas de ansiedade? Porque eles vivem os extremos que varia do prazer à depressão. São os jogos eletrônicos, a internet. Vicia, então eles passam noites jogando, e aí eles vão aos extremos. Enquanto eles jogam, eles são na adrenalina mil, noradrenalina, aquela, né? E aí os jogos levam eles a altos níveis, né, de adrenalina, noradrenalina, com um alto grau de excitação, que após o término o corpo não vai dar conta de produzir. E aí terminou os jogos, por isso que eu disse que passa da fase do prazer à depressão. Aí o corpo não dá conta de produzir aquele excesso de adrenalina, noradrenalina, aí cai os neurotransmissores e eles entram em depressão. Eles vivem desmotivados pela vida, pois vivem momentos tão intensos de agitação que afetam os neurotransmissores, e o cérebro não dá conta disso. É eles elevam tantos os níveis dos neurotransmissores, o cérebro não dá conta. E quando eles saem dessa euforia, o que acaba? Vem a depressão. E isso mesmo acontece em casos de pornografia, que mexe com todos os estímulos. Ela sequestra todos os mecanismos de prazer do ser humano e após leva à depressão e ao vazio. Então, a pornografia eu achei interessante trazer, porque também está relacionado com os adolescentes, mas vale para os adultos também. Ela é considerada hoje pelos estudiosos como pior que a droga. Ela vicia tanto quanto a droga, e ela vai aos extremos da euforia à depressão, porque ela leva assim aos níveis extremos de euforia enquanto está ali. Quando terminou, né, ela acaba entrando em depressão, num vazio, e aquela busca constante, e assim é realmente muito, muito prejudicial. Vamos falar então do tratamento, porque estamos chegando no final. Então, o tratamento, gente, como eu falei da ansiedade, não basta simplesmente buscar cura através de medicamentos. Medicamentos não traz sentido à vida, não fala da linguagem da alma, não trazem um sentido para a nossa alma. É preciso tratar, como eu falei antes, corpo, alma e espírito. Então, tratar do corpo, cuidado sim com a alimentação, buscar ajuda terapêutica, buscar ajuda com medicamentos, sim, porque se é ansiedade grave, tem que tratar com medicação, mas tem que fazer um tratamento paralelo, uma terapia, um profissional competente ou um coach, com alguém que entenda realmente de emoções, que poder tratar, embora o coach não trabalha com o profissional, coach não trabalha com depressão, não trata depressão, mas ele pode fazer um trabalho paralelo junto com o profissional, indo lá no fundo das raízes para ressignificar aquilo que aconteceu, trazer à consciência aquilo que está lá, muitas vezes lá no oculto, lá no inconsciente, e dar então um novo significado para tudo aquilo que aconteceu. E aí sim começar a trabalhar o presente, projetando então para um futuro positivo.
Então devemos trabalhar as três estruturas: alma, corpo e espírito. Nós temos que então reorganizar a nossa vida, reorganizar a nossa alimentação, reorganizar toda a estrutura da nossa vida, reorganizar a nossa mente, transformar a nossa mente. Se aquilo que eu vinha pensando me fazia sentir aquilo de ruim, então eu tenho que transformar. Isso também Deus nos adverte agora não lembro, me fugiu o versículo, não vou falar para não dizer errado, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se eu vinha pensando coisas ruins, que eu me fazia sentir coisas ruins e agir de forma negativa, eu vou começar a vigiar, prestar atenção nos meus pensamentos, para mim ter então sentimentos novos e assim ter atitudes novas. Por isso que eu tenho que reorganizar minha vida, por exemplo, dar uma olhada como é que está a minha alimentação, como é que está meu corpo, como é que está a atividade física, é muito importante para o controle da ansiedade, buscar ajuda medicamentosa sim, mas olhar essas questões da alma, essas questões do emocional que não está bem e que eu tenho que tratar, desintoxicar, tirar todo o lixo emocional que está na minha mente. Então, e o espiritual, esse é o caminho de volta, como eu falei antes, é o caminho de volta para casa. Por isso que eu fiz aquela introdução lá onde começou, da quebra, da separação de Deus com o homem. Então é importante voltar para casa, buscar. O que é voltar para casa? É retornar ao jardim, voltar para lugar de intimidade, de cobertura com Deus, de cobertura espiritual. Aqui eu não falo em religião, eu falo de buscar uma intimidade com Deus, de buscar Ele, porque somente Deus vai curar as mazelas da nossa alma. O profissional, ele traz a consciência, ele usa ferramentas para tirar muitas vezes lá do inconsciente e trazer para o consciente, mas a cura realmente, quem faz é Deus. Deus vem com o seu bálsamo, com o seu amor. E quando nós temos todo esse entendimento, nós vamos buscar sim a Deus, porque aí nós vamos saber que só Ele pode nos dar a cobertura, nos colocar debaixo realmente da sua cobertura e nos levar de volta para casa, para o caminho da paz, do amor, da cura, da libertação. E aí sim ficar com os nossos 3 pilares, corpo, alma e espírito em harmonia, para que nós possamos então não ficar com nada quebrado, nada fora do lugar, nada desorganizado, que é o que nós chamamos de shalom. Shalom é a paz. Essa paz que excede todo o entendimento, que somente Deus pode nos dar. Então, viver então em harmonia. Então, busque ajuda. Primeiro de tudo, reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça, busque ajuda. Se você precisa de um médico, busque um profissional médico, clínico ou um psiquiatra, trate a sua ansiedade, busque ajuda com um terapeuta para você. Você precisa falar. O ser humano, Deus deu a linguagem, a expressão da fala. Ele precisa colocar para fora porque ele precisa se ouvir. Por que o profissional coach trabalha muito com perguntas? Porque as respostas estão dentro de nós. Então a resposta está dentro de você. Quando nós te questionamos, quando eu te questiono, você reflete. E quando você reflete, muitas vezes você traz lá do inconsciente para o consciente algo que você não lembrava. E ali é a chegada a hora de mudar. Você tem a opção de mudar ou continuar vítima. Então, se abre, olha para dentro de você. Começa a trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança. Renove, transforme sua mente. Existe um versículo que diz: pensar em tudo aquilo que é bom, que é louvável, que há virtude. Então começa a mudar a sua forma de pensar. Se liberta de toda a mágoa, de todo o ressentimento. Perdoa quem tiver que perdoar. Se perdoa a si mesmo. E viva tudo aquilo que Deus já deu, que está dentro de você. Teus dons, teus talentos, tudo aquilo que Deus já colocou dentro de você. E assim você vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai viver em harmonia e vai cumprir com os propósitos pelo qual você nasceu. Ok? Eu acho que eu consegui, meu tempo está terminando. Então, gente, um grande beijo a todos vocês. A live vai ficar salva. E gratidão por cada um que esteve presente. Gratidão a você que também irá nos assistir posteriormente. Grande beijo, Deus abençoe tua vida. Ok? Tchau, tchau.